E aí, você que nos acompanha, tudo bem? Hoje nós temos aqui uma convidada top, onde você vai saber o que fazer com o seu filho que tem alguma dificuldade, que precisa de uma inclusão, que não sabe onde ele vai trabalhar, não sabe como fazer com ele. Eu sei, vou te avisar o que fazer. Hoje temos uma convidada aqui, ó, top, escritora, faz um monte de coisa, mas é especialista, em autismo, em inclusão. Vamos lá? Eu vou passar para vocês. Quem é a nossa convidada, hein, Eliane? Nossa, especialíssima mesmo, nossa convidada de hoje, pessoal, deixa eu contar para vocês, é extenso o currículo, hein? Vou dar uma aqui objetivada. Ela é educadora com mais de 20 anos em experiência na área da educação, ela é mestranda em tecnologias da educação pela Must University da Flórida, Ela é especialista em análise comportamental aplicada, que é o ABA, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em educação especial. Ela também trabalha com NAPS. NAPS é responsável por atender crianças, né, com pessoas com deficiência, né, na rede estadual de educação, pelo suporte técnico, né, e pedagógico para a implementação e acompanhamento da inclusão desses alunos. Gente, vou parar por aí que durante o podcast vocês vão saber mais um pouquinho dela. Com vocês, com muita honra, temos o prazer de receber quem, gente? Cassiana! Prazer te receber, Cassiana. Gente, o prazer é meu, né? A honra é minha. Eu tô muito feliz de estar aqui, né? Porque vocês são maravilhosas. Olha quem né? fala. Então, eu acho que a gente vai ter muito o que compartilhar hoje. Gente, ela sempre com esse sorriso no rosto, trazendo muita energia, acreditando no que faz. Então, pra gente, Cassiana, é uma honra te receber aqui. Com sabe? certeza, até porque ela é nossa amiga, né? É nossa amiga, né? Só gente boa vem aqui no podcast. Só, é verdade, Daiana. Cassiane, conta pra gente aí, pros nossos amigos que estão em casa, como você chegou aí nesse mundo aí da inclusão, né? Você que é professora, começou como professora? Sim. Então, eu escolhi, né, fazer pedagogia e eu sempre tive uma coisa assim na mente. As crianças típicas, né? Antigamente a gente nem usava esse termo, né? Falar as crianças normais, as crianças que aprendem com facilidade, eu acho que elas não precisam de mim. Eu pensava assim, né? Então, eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não sabia exatamente, quando você entra na faculdade, você é muito novinha, né? Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu tinha que aprender mais, entender mais para ajudar quem precisava mais, né? Então, eu comecei a estudar, comecei a ler e naquele tempo a formação eu acho que era muito limitada, né? A gente vai estar falando sobre formação daqui a pouco, mas eu só tive uma disciplina de educação especial e o meu curso era um dos maiores do Brasil. O meu curso era de 4 anos e meio de pedagogia. O normal é 3, sim, né? Sim. E mesmo assim só teve uma disciplina. Então, você ficava muito na história da educação especial, né? Aqueles documentos mais antigos e falava um pouquinho de cada deficiência. Acabou, não tinha nada prático, nada que ensinasse, né, o professor a trabalhar com isso. E aconteceu que, naquela época, o estudante teve um movimento no Brasil, não sei se vocês lembram, as mais velhas, né? Mais novas. A bebê aqui é a Daiana. É a alfabetização solidária, né? Alfabetização de adultos. Não, gente, não é tempo Então tá, gente, é só do meu tempo. Da alfabetização de adultos, né? E tinha uns programas na faculdade e eu acabei pegando lá uma bolsa, né? E trabalhando nisso e fui procurar o professor de educação especial para ser meu orientador, porque eu queria fazer alguma coisa nessa área, né? Meu TCC. E a pesquisa dele, de mestrado, doutorado, era com sujeitos encarcerados, era com presidiário.
E calhou de eu pegar esse projeto e eu consegui levar esse projeto para o presídio. Olha a loucura. Sério? Aí primeiro começou, era o antigo Bennett, né? Esse projeto fazia parceria com as faculdades. Aí eu entrei pelo Bennett e a primeira parceria foi com a Prefeitura de Queimados. Aí tudo normal, estava muito normal. Eu estava ficando incomodada, eu falei, não, a gente tem que expandir esse projeto, só tem 10 turmas. Né? E eu falando com a coordenadora, ela, vamos ver aonde. Aí eu conheci uma pessoa que o marido trabalhava no presídio, falei, vamos levar para o presídio? Ela, então vamos. Eu sei que a gente botou mais 40 turmas no Rio de Janeiro. Nossa, que eram 10. Aí eu corri atrás, nunca tinha me envolvido com nada, não sabia. Fui pro DESIP e bati lá na porta do DESIP. Falei que não, porque tem um projeto ali e tal. E a minha coordenadora foi comigo, né? E a gente conseguiu botar... na época, eu morava, inclusive, em Bangu e tem um complexo lá, né? Então, assim, agora tem muito mais, né? Na minha época, ia até o Bangu 4. Né? Então, dos outros presídios até o 4, eu entrei em todos. Porque o Estado, naquela época, implantou escolas, foi na época da implantação do Estado, né, das escolas, e aí não tinha assim, espaço sobrando. Então, o diretor se interessava e ele me levava, vamos procurar aqui um lugar para você fazer uma sala de aula. Então, eu entrava lá e ficava procurando. E você fazia o quê, Cassiane? Então, aí eu coordenava o projeto. Então, eu implantava as salas de aula lá, era alfabetização de adultos, né? E colocava a professora lá, a gente recebia verba de lanche, material, essas coisas não faltavam, tinha bastante, né? E funcionava, então eu tinha que acompanhar o trabalho, eu visitava, né? Inclusive, se vocês me permitirem, né? Contar uma passagem. E a gente fazia tudo, como a gente chegava com muita coisa lá, eles abriam as portas para a gente, né? Tudo com autorização, óbvio, do DESIP. Então, a gente podia fazer o que a gente quisesse. A gente fazia festa de Páscoa, festa de Natal. Olha que legal. Então, a gente fazia várias atividades com eles. E era voluntário. Então, vinham, assim, alunos, né, presidiados que eram alfabetizados, mas eles não queriam ficar ali parados, eles queriam estudar. Então, a gente trabalhava muito com textos, né, falando sobre valores, sobre reconstruir a vida. Então, a gente queria fazer a diferença de alguma forma, né? E ali ele se envolveu ali com a gente. Podia até ter trazido foto, mas não pode foto. Eu dei fotos daquela... Ninguém entrava com máquina naquela época, eu entrava. Então, a gente tinha muita abertura. E aí, como existia a escola do Estado, tinha uma diretora, eles achavam que no projeto eu era como a diretora da escola. Então, eles me chamavam de diretora, né? É coisa deles. Então, no projeto, eu era coordenadora do projeto. Mas, na cabeça deles, de escola, eu era diretora. Então, eu chegava e eles, não, dona diretora e tal. Muito bem. Passou um tempo, passou uns anos, estou bem na rua. Aí tem um caminhão, assim, eu acho que era da SEDAI, né? O caminhão da SEDAI, os homens trabalhando em cima do caminhão. Aí o homem grita lá de cima do caminhão para mim, ô, dona diretora! Aí eu falei assim, será que é comigo que eu não sou diretora? Pensando, né? Aí, dona diretora. Aí eu não tinha mais ninguém. Eu falei, é comigo. Eu falei, dona diretora, presidiário. Eu falei, do presídio. Mas eu falei, não, tudo bem, né? Tá trabalhando? Eu, oi! Aí ele, olha onde eu tô. O projeto foi muito bom. Olha que benção. Deus foi bom aqui. Recomecei minha vida, tô trabalhando. É isso aí. Aí eu, graças a Deus. Isso é inclusão. Deus te isso é inclusão. Parabéns. Aí, meu filho, Deus te abençoe, que bom. Graças a Deus. Que legal, né? isso, né? E assim, eu nem esperava, né? Eu tava passando na rua, né? Naquela hora deu aquele frio assim na barriga, mas eu vi, não, graças a Deus, né? A gente... isso que faz valer a pena, né? Com certeza. Que faz diferença. É a sementinha, né, que floresceu. E né? o outro dia, assistindo uma palestra, agora não me lembro mais de quem, a pessoa falou uma coisa que me despertou uma memória. Ela falou assim, não, porque quando eu era criança, a minha mãe trabalhava no manicômio, então de vez em quando ela me levava. E aí hoje eu trabalho com isso e tal. Aí eu me lembrei que a minha avó ia com a igreja fazer um trabalho no manicômio.
E eles iam lá para orar pelas pessoas que estavam lá, né? E aí ela não tinha com quem eu deixar, me levava, eu com 7, 8 anos. Aí eu falava assim, depois que eu cresci, eu falei, nossa, minha avó também era muito doida, me levava para esses lugares, né? Mas assim, depois, inconscientemente, eu acho que isso me despertou um olhar, né, diferenciado né? para essas pessoas, porque a gente sabe que antigamente todo mundo ia para manicômio, todo mundo que estava um pouquinho fora da casinha, É verdade. né? Não tinha terapia, não tinha tratamento, e aí desregulava em casa e ia, né, surtava e ia ser internado, não tinha uma separação, não tinha um acompanhamento. E a gente tem os documentários hoje que a gente vê, né? Cada e é muito coisa interessante absurda. esse contato, Cassiane, porque comigo foi a mesma coisa, sabia? Eu tive o meu primeiro contato com a educação especial foi com minha avó fazendo caridade, né, em festas do centro religioso a qual ela frequentava. Então, lá, né, até o Lar do Frei Luís, que fica aqui no Rio de Janeiro, né? Então, lá eles faziam esses eventos e a gente ia lá, brincava com as crianças, desenvolvia um trabalho, e ali me despertou o olhar pela educação especial. Então, assim, eu acho muito válido, quanto mais contato a gente tem, né, com a realidade, a gente mais desenvolve, cria projetos e as coisas passam a ser mais naturalizadas. Sabe, complementando, acho que a questão da empatia, que hoje está tão em falta, né, naquele tempo, essa questão de você fazer pelo outro, né, olhar o outro, tentar fazer, melhorar, ser uma pessoa melhor, como você no presídio, sua avó lá no manicômio, né, a sua também no Frei Luís. Então, assim, a questão da empatia, né, você se colocar no lugar do outro, será que ele pode dar mais para a sociedade? Será que ele tem mais ali, né, e elevar a pessoa plantando a sementinha? Foi o que você fez, né, e isso é muito importante hoje. E né, ainda na faculdade eu conheci o Dr. Jairo Verne. Ele é um grande pesquisador, né, ele professor de doutorado, ele está fazendo uma pesquisa agora esqueci, no Alasca. Nossa. No Alasca. Então, eu tive essa sorte, né, de conhecê-lo e fui estagiária dele no Hospital Antônio Pedro. E ali, primeira vez, porque na faculdade ninguém tem mais de 20... Deixa eu ver quantos anos que eu formei. 23, mais de 23 anos. Mais de 25 anos ainda na faculdade. E a gente, em nenhum momento a faculdade falou, existem os autistas. Não tinha, ninguém falava, né? É muito recente isso, né? Muito recente. E lá, o trabalho que ele fazia, ele já fazia... Aí eu falava, não, o que esse menino tem? Esse menino tem autismo, né? Ali eu tive o primeiro contato e comecei a me relacionar com eles e a me encantar, né? Então, acho que partiu daí, né? Porque normalmente acontece de vir na família, você tem alguém próximo, né? Mas eu tive esses contatos, eu acho que isso foi me despertando para isso, né? E comecei a querer saber mais, querer estudar para poder ajudar, né? Até mesmo não só na escola, também na clínica como psicopedagoga. E eu vou aproveitar essa oportunidade para falar para você que é mãe, que tem um filho que está aí no presídio ou que está fazendo qualquer coisa que não deveria. Eu quero dizer que existe chance. Ninguém nasce condenado, até mesmo um presidiário. Nós acreditamos, enquanto educadores, que a educação resgata essas pessoas. Juntando a educação com a empatia, com a fraternidade que elas estão falando aqui hoje, é o suficiente. Mas a fé, que a mãe não pode deixar de ter fé, vai dar tudo certo. Há esperança para eles, não é? Há esperança, sim. E a nossa pergunta é, o que significa dentro de tudo isso, né, para você hoje, atual? O que é inclusão, Cassiana? Então, inclusão, eu acredito que seja você dar oportunidade, né, igualitárias, com equidade, né? Que é diferente de igualdade. A gente fala, igualdade social. Igualdade é você dar a mesma coisa para todo mundo. Né? Igual você fala assim, eu criei meus filhos tudo igual. Assim, é questionável, porque cada um tem uma necessidade, né? E a gente tem que olhar para a necessidade específica de cada um, para que eles tenham as mesmas oportunidades, né? Ele vai ter a mesma oportunidade, mas o processo é diferente,
né? Para você dar, você tem que dar ferramentas diferentes para que ele possa alcançar e agarrar aquela oportunidade. Então, acredito que a inclusão seja assim, né? Olhando cada um, né, pela sua, não pela sua deficiência, mas pela sua potencialidade, pela sua necessidade. É diferente, né, de você olhar apenas para a deficiência. Que a deficiência não define ninguém, né? Você não é a sua deficiência, você é uma pessoa, né? E você tem uma deficiência como qualquer um de nós podemos ter em qualquer momento da nossa vida, né? E eu hoje, vem aqui fazer um trabalho na Alemanha. Eu lá na Alemanha eu vou ter uma deficiência de comunicação, né? Eu não sei falar alemão, eu vou precisar de suporte. Eu vou precisar, né? Eu vou precisar de um intérprete ou de um aplicativo que me ajude a me comunicar, vou precisar de suporte. Então, essas pessoas, em algum momento da vida, em alguma área, elas precisam de algum suporte, né? Então, incluir é isso, você trazer as possibilidades, dar o suporte, a ajuda que a pessoa precisa. Perfeito. E quais áreas que você considera que mais precisem, né, de avançar em termos de inclusão no Brasil? Sei lá, educação, trabalho, mobilidade, cultura, saúde. Eu acredito assim que a gente ainda tem que avançar em todas as áreas, né? Porque se não precisasse, a gente não estava nem conversando sobre isso hoje, né? Verdade. Era para ser uma coisa natural, né? A gente fala e repete, fala de novo, porque a gente ainda precisa que muitas coisas aconteçam no nosso país, né? Mas puxando assim a sardinha para o nosso lado, né? A gente acredita que precisa da questão da saúde, importantíssimo, da educação, do trabalho, né? E do nosso lado, educação e trabalho, né? Porque a gente forma um aluno porque a gente quer que ele seja independente, que ele vá trabalhar, né? Que ele tenha uma vida autônoma, não seja dependente dos pais, porque os pais não são para sempre. Né? Então, esse é o nosso objetivo. A gente acredita que realmente precisa ter avanços nessa área. Cassiane, a gente sabe que existem muitos mitos, né, e equívocos, né, sobre a inclusão que ainda persiste na sociedade brasileira. Quais são os principais mitos ou equívocos que você vê? Tem vários, né? Mas um deles é que, porque autista, por exemplo, é um anjo azul. Não é um anjo azul, né? Ele é uma pessoa, né? Aí deficiente, ele é um coitadinho, né? Ele não é um coitadinho, ele é uma pessoa. E às vezes a gente até confunde, né? Porque é deficiência com caráter. Não é porque é deficiente significa que ele tenha caráter. Existem pessoas que são mau caráter, independente, né, da sua deficiência ou achar que são todos iguais. Não são iguais, cada um é único, né? Então, a gente tem que tirar isso da cabeça e não ver a pessoa como deficiente, ver como pessoa, uma pessoa única com as suas qualidades e defeitos, né? Necessidades e potencialidades, e a gente dá o suporte que ela precisa. E foi por isso, né, que se denominou agora PCD, né? Porque é o quê? Pessoas com deficiência. Ela não é deficiente, ela tem uma deficiência. Primeiro é uma pessoa. Você está sempre focando nisso, né? Que é uma pessoa, antes é uma pessoa. Isso é muito importante realmente enfatizar. Porque antigamente era necessidades especiais, né? E hoje não, é pessoa com deficiência. Porque vem a pessoa em primeiro lugar, como você bem disse. É isso mesmo. É desse jeito, né? Vamos lá. E agora, aproveitando que você falou aí sobre caráter, não sei que dia que esse podcast vai ao ar, mas a gente está vivendo aí uma semana de uma pessoa mau caráter, né, que espancou uma moça no elevador, onde ele quis se intitular como autista. Sim. Né? Então, ele achou que, se vestindo de autista, ele poderia ficar livre de alguma coisa. E a gente para pensar, se você for analisar o perfil dos autistas, embora tenha mais de 99 tipos, você vê que uma das coisas que não se encaixa foi a maneira como ele fez com essa moça. Então, assim, é incrível que no nosso país as pessoas ainda estejam usando as deficiências, os problemas para se justificar. Isso é lamentável, fica aí a dica, hein? Então, vamos lá. A escola é o primeiro espaço de socialização fora de casa.
certo? Como ela pode ser uma ferramenta real de inclusão? Porque a gente, como educador, a gente sabe que se a escola e a família não trabalharem juntos, não vai funcionar. Sim. De que maneira isso vai acontecer, Cassiano? Então, a gente está no processo, né? Se a gente pensar assim, que até, como eu falei agora, até pouco tempo atrás, essas crianças estavam presas em casa. E quando se desregulava muito, né, ia para alguma instituição. Então, é uma coisa muito recente. A inclusão é recente, que às vezes a gente fala, nossa, triplicou, multiplicou, né? Lá no Brigadeiro, mais de 90 alunos incluídos. Porque não existia antes, existia, mas eles estavam presos em casa. Pode ser que tenha alguma coisa, né? Como tem os estudos agora sobre o autismo, fatores externos que estejam influenciando, pode ser que tenha? Sim, mas, né, grande parte do crescimento é diagnóstico e é porque eles agora estão saindo de casa, estão nos espaços. Então, a gente está no processo, ainda caminhando, aprendendo, né, como lidar. Então, a escola, ela precisa, obviamente, primeiramente, acolher, né? Acolher e todo mundo entender, né? Mas não só ficar no acolhimento, né? Não só ficar socializando, porque socializar, a criança pode socializar na pracinha, socializa na igreja, né? Socializa de graça por aí. A escola precisa cumprir o papel dela de ensinar. Então, começa pelo acolhimento, começa pela socialização, mas a gente tem que partir para a prática, né? E fazer aquilo que é papel da escola, né? Que é ensinar, educar para a vida, né? E tá formando essas crianças, né? Adolescentes e adultos, para estarem se desenvolvendo pedagogicamente, né? Desenvolvendo a aprendizagem deles. Aí tem todo um passo a passo, né? Tem a escola que a gente tem hoje e tem a escola ideal, né? E a gente vê assim, muitas vezes algumas escolas particulares, né, colocando dificuldades, barreiras, para que os pais até desistam de matricular, porque isso requer investimento, requer gasto, né? Requer uma formação continuada. Então, eles vão dando o jeitinho sutil neles. E, às vezes, até aparece na televisão, negou mesmo a matrícula. Né? E aí a gente tem o maior número nas escolas públicas, mas a gente sabe que aí tem várias secretarias de educação, prefeituras, né? Os estados, cada uma tem uma política, e a gente sabe que precisa ter o profissional de apoio, né? Precisa ter o cuidador, precisa ter o mediador para ajudar nas questões pedagógicas, precisa ter a sala de recursos, né? E até assim, eu tenho um sonho da sala de recursos ser ampliada. Eu acho que o tempo é muito pouco, né? Tem mais profissionais para estar na sala de recursos com esses alunos, com uma carga horária ampliada. E os professores passar por uma formação continuada. E precisa ensinar eles na prática, porque, às vezes, a gente mesmo, nós vamos dar uma palestra, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma sensibilização. Aí, tudo bem, ele fica sensibilizado, mas ele sai de lá e não sabe o que fazer. Né? Então, ele começa a repudiar, porque é um caos na vida dele. Né? Pro professor, que eles falam, professor é assim, assado, mas o professor sozinho faz milagre. 50 alunos numa sala, muitas vezes, né? Sim, ele já tem que dar conta daquilo tudo, muito difícil, né? E aí são várias questões, né? Aí você tem a questão da saúde, né? As políticas públicas, não é só a escola, é a saúde, porque essa criança, esse aluno, né, esse adolescente, ele tem que chegar na escola preparado para aprender. Né? Se ele chega lá desregulado, porque ele não faz terapia, ele não tem medicação, ele faz as necessidades dele na fralda, né? Ele não sabe comer sozinho, ele não sabe sentar. Então, vários pré-requisitos, habilidades, né? E habilidades sociais que eram para ter sido construído fora da escola, chega na escola tudo desregulado. E a escola não vai dar conta de tudo. Não dá. Né? A escola não vai fazer milagre. Então, esse aluno deveria chegar minimamente preparado para aprender. Né? Então, a conta que cai nas costas da escola, o boleto é muito alto. Né? Um boleto alto, e que se aquele aluno chegasse também com tudo do certinho, não seria fácil. Né? Imagina
com tudo isso envolvido. E aí você tem, né, a falta desses profissionais de apoio e a questão da formação dos professores, como eu falei, mesmo na minha época era muito pouco e continua sendo, pelo que eu tenho visto, né? Apesar de hoje a gente ter internet, a gente tem acesso, né, ao conhecimento, mas você pegar um professor que já está aí anos na estrada e já tem os rituais dele, né? A metodologia dele, como que ele faz, e às vezes ele não quer fazer, não é porque ele tem preconceito, porque ele não sabe fazer. Né? E ele não tem tempo de fazer. Então, ele tem que trabalhar em um monte de vários lugares, ele ganha pouco, ele não é valorizado. Né? Se ele trabalhasse menos, não precisasse trabalhar manhã, tarde e noite, né? Se tivesse uma equipe na escola para dar apoio, né? Ele ser aquele que direciona o conteúdo, mas você tem uma equipe de apoio para ajudar a flexibilizar, né? As atividades, as avaliações, e estar ali junto. Né? Eu acho assim... Não sei se eu sou exagerada, se eu sonho muito, né? Tinha que ter um coordenador de educação especial. É uma fala isso constante. aí, todo tempo a gente fala isso. Secretária de Educação. Olha aí, fica a Passa pelo dica. processo de políticas públicas efetivas e precisa de gente que entenda de fato. O nosso Brasil é um Brasil que tem muita gente dentro da universidade que tem conhecimento. E essas pessoas têm que pensar juntos lá com os governantes. Para ter uma escola ideal que atenda a esse público direcionado, a gente também tem que mexer em legislação. Sim. E isso é urgente, gente. Porque, assim, as escolas estão cheias. E aí a gente precisa tomar ações efetivas. Porque a gente não pode negar que o aluno vá para a escola. Não, eles têm que invadir essa escola, porque a escola é o espaço deles. Sabe? Mas a gente tem que escolher, né, ter uma escola de qualidade para atendê-los. Então, a gente tem um grande número e a gente precisa de ação, sabe? De ação efetiva. Com certeza. É isso, Fica a dica, hein? Viu como ela é braba? Ela é braba. Como esse assunto que é um desafio tão grande, né, Cassiana? É um desafio. Penso que, assim, para o professor, imagina... 40, 50 alunos. Olha o desafio que ele tem. Ali no meio, 3 pessoas com deficiência, às vezes 5, às vezes 13. 13, né? Então, estão falando da realidade. Tem que mexer nessa estrutura, né? A gente não pode ter uma sala de aula ensino fundamental com 30, 35, não é verdade? 40, 45, 50. Aí a qualidade, onde chega essa qualidade? Mesmo que se fossem todos nivelados, já não seria tão fácil. Perfeito, exatamente. Né? Imagina com tanta diversidade ali, e você tem os laudados e os que não têm um laudo e não têm direitos, tem isso, né? Ainda tem isso, né? Que muitos nem ainda têm esse diagnóstico fechado, né? Exatamente. Então, se você tivesse ali um coordenador para pensar, né? Fazer essa articulação. Você tem os pais, você tem os professores, você tem a sala de recursos, você tem os mediadores, você tem os cuidadores. Então, alguém ali para dar o tom ali da orquestra, né? É isso e todos funcionarem ali colaborativamente, pensando nesse aluno, né? Então, você dá formação para esse professor, formação prática. Não tempo de planejamento. Tempo de planejamento. Tempo de planejamento. E, assim, prática, por quê? Não adianta só ficar sensibilizado, eu tenho que saber o que fazer, né? Ter segurança e conhecer esse aluno, né? Às vezes, o aluno chegou ali e vamos tentando, não, você tem que fazer uma avaliação, né? Fazer uma bateria, né? No início, uma avaliação inicial, né? O diagnóstico, pensando em todas as áreas, conhecer esse aluno, porque você só pode fazer o PEI, né? Que é o plano educacional específico para ele, especializado, se você conhece um aluno. Se você não conhece o aluno, como é que você vai fazer esse plano? Né? Então, é a dificuldade, muitas vezes, do professor. Poxa, eu sou um professor de física, né? Faço doutorado em física, eu sei lá o específico do específico profundamente. Aí chega um aluno que não sabe as 4 operações fundamentais lá no ensino médio, o que é que eu faço?
né? Então, o desafio é esse. Então, se você tem uma rede de apoio, se você tem alguém para estar lhe dando o tom, dando o direcionamento, né? Ele aprende a avaliar esse aluno, ele aprende a flexibilizar, né, o currículo, os conteúdos, né, as atividades, adaptar. As coisas vão fluir. Daqui a pouco, aquilo que parecia exaustivo vai ser naturalmente, né? Vai isso aí. acontecer naturalmente. E já fica como dica, né, para os governantes, né, rede municipal, estadual, federal e para as particulares também, né? Sim, com Esse certeza. coordenador, como você está sugerindo, é uma excelente ideia, porque assim, a Cassiane já é essa coordenadora, mas regional, né? E ela vê a dificuldade que é de atender tantas escolas, não é isso? Porque os profissionais não dão conta, Exatamente. né? Tá preocupado com o macro, né? E aquilo que é mais individualizado, às vezes vai sendo atropelado. Perfeito. E é sobre o desafio mesmo, né? Como você avalia a formação de professores no Brasil, já falou até um pouquinho isso, né? Isso. Em relação à diversidade e inclusão. Pauta aí pra gente, né? Dá de dica aí pro nosso público, né? Quais seriam, assim, os pontos focais, assim, para essa formação? Então, eu acho que a formação hoje, pelo que eu acompanho, falta prática. A prática. Né? Ficar muito na história da educação é importante, né? Você falar das deficiências, você conhecer as deficiências, mas como que eu faço isso? Né? Acho que precisa mais essa questão da prática. Como que faz um PEI, né? Como a gente tem o PIT também, que é o planejamento que você faz, ele foca nas habilidades desse aluno e esse PIT já vai servir para o mercado de trabalho depois. Olha que legal, gente. É bom saber disso, né, gente? Então, você foca ali quais são as competências desse aluno, quais são as habilidades, né? Aquilo que ele faz de melhor, aquilo que ele tem se desenvolvido, e você esmiuça, e aquele documento ali serve para depois. Até mesmo, ele no ensino médio, ele pode ser um jovem aprendiz, né? Ele pode ser um estagiário, e quando chega na empresa, também as empresas perdidas, né? Se ela tem ali um inventário, né, das habilidades desse aluno, vai ajudar muito. Você sabe onde colocar, né, esse aluno para começar a vida dele. Eu estou escutando você falar e estou pensando assim, aquela família que está nos assistindo agora, que tem um filho com necessidade especial, no caso, hoje pessoa com deficiência, tem que procurar uma escola assim, né? Sim. Que tenha esse apoio, que faça esse PEI, que faça esse PIT, para que o filho possa desenvolver, não é isso? Sim. É isso, gente? Eu falei, os pais têm que cobrar. Tem que cobrar, não é isso? Né? O papel da família. Infelizmente, né, a luta Não hoje deveria. é essa, não deveria. Né? Mas muitas vezes, se o pai não cobrar, vai fazendo do jeito que dá. Da não do jeito importância que desse deveria podcast, ser. né? Porque você possa estar explicando, né? Mostrando a necessidade desse conhecimento, né? Para que ele possa saber e aí sim poder cobrar. Perfeito. Essa formação de professores também passa pelo viés do estágio, né? Você falou em relação à prática, né? Na questão da formação. Ampliar estágios de campo, né? Sim. Investir em pesquisa também, para que isso vem lá desde o Ministério da Educação, tá? Investir em pesquisa para que esse professor, né, futuro professor, possa estar fazendo estágio, ter contato para quando ele for o dirigente, o regente, né, ele possa administrar da forma correta. Não? Sim, com certeza. E eu acho que a sala de recurso é fundamental. Né? Acho que os alunos precisam estar mais tempo na sala de recurso. A gente fala assim, está segregando, porque a sala de recurso os outros alunos não estão, né? Mas existe um ganho de você estar, naquele momento que você está focado naquele aluno, né? Naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele pode desenvolver, do que ele estar o tempo todo com 40, 45 alunos na sala de aula. Ele ganha, todos ganham, né? Porque os outros alunos também... Há uma troca, né? Há uma troca, né? Vão tendo empatia, vão entendendo, mas às vezes um aluno com mais, né, comprometimento, com grau 3 de suporte, para ele, às vezes, ele ficar muito tempo ali, o sofrimento aumenta. Né? E você está um bom tempo na sala de recurso, focado nele, ele tem mais chance de se desenvolver e quando ele voltar para o grupo, ele vai estar melhor. Porque a sala de recursos ela tem um outro papel, que não é o da classe especial. Né? Ela está ali para desenvolver, como o nome mesmo diz, recursos para desenvolver as habilidades daquele educando, né?
E, assim, quando esse aluno de nível 3 de suporte, e aí é um outro patamar que entra na questão da classe especial, A classe né? especial também, eu sei que há divergências, né? Mas Polêmica, eu sou a favor polêmica. da classe especial dentro da escola, sim. Eu acho que não para todos, né? Para alguns alunos que são mais comprometidos, e também não sou 100% classe especial, né? Você ter ali uma divisão, ter momentos juntos, ter momentos separados, eu acho que é um sonho também, né? Vamos ver o futuro, o que tem pra gente. Meu sonho também é que os gestores possam entender sobre inclusão. Eu Sim. vejo muito diretor, muito adjunto, muito coordenador que não sabe nada de inclusão. E aí, em vez de colaborar com esse grupo de professores, eles acabam atrapalhando. Então, na verdade, quando a gente fala de capacitação para o professor, seria capacitação para todos educadores dentro da escola. É verdade. Para Todos, todos. todos mesmo, né? É verdade. Porque senão, apoio. eu penso assim, até o pessoal de apoio, pessoal de cantina, Merendeira, pessoal de entendeu? É verdade. Porque não sabe lidar, não sabe. Então, todos nós temos que aprender, e aprender sempre, porque cada hora eles estão se desenvolvendo, estão se transformando, e se a gente fica no nosso aprendizado parado, a gente não acompanha esse aluno, né, que tem essa necessidade especial. Então, eu acredito que o por maior falar em sonho é aprender. esse investimento mesmo. E por falar em maneira aprender, né? geral. C3Decast vai estar fazendo o quê, Cicleia? O C3Decast vai fazer uma imersão dia 8 de novembro. Anota essa data aí na agenda, hein? Onde nós vamos passar tudo isso para as pessoas que quiserem aprender conosco, porque nós somos estudantes eternas da inclusão e queremos distribuir esse nosso estudo para você aí que está começando, para você aí que tem uma igreja, que é um pastor, um padre, o que for, para você que dirige, né, um grupo de fé, para você que está numa empresa, para você que é comerciante, para você que é empresário, enfim, hoteleiro. Você que é um gestor de escola. Vamos lá, Então, vamos a gente vai lá. aprofundar esse tema nessa imersão do dia 8 de novembro. Eu acredito, assim, que as escolas particulares, né, obviamente você não vai abrir um negócio para não ganhar dinheiro, né? O gestor quer ganhar dinheiro, mas de que forma que você quer ganhar esse dinheiro? Né? Como que você quer ser reconhecido? Você quer fazer a diferença? Né? Então, eu acho que quando eles negam a inclusão e tentam assim, não matricular esse aluno, eles estão perdendo, porque assim, os números não mentem. Né? Hoje você tem a última pesquisa da questão do autismo. Uma criança, né, para cada grupo de 31, um é autista. Então, a tendência é crescer. A escola particular que tiver essa visão, né, de inclusão, de dar suporte, sala de recursos, de ter o mediador, de ter o suporte que essa criança, esse aluno precisa, essa escola vai sair na frente, com certeza. Né? Ela vai virar referência naquela localidade e todos se beneficiam. Né? Porque não é só os deficientes. Você tem TDAH, né? Você tem dislexia, vários transtornos, todos vão se beneficiar, né? Tendo um PEI feito corretamente, né? Tendo adaptação, todos serão beneficiados. Fazer uma escrituração correta, né? Quando você recebe aquele aluno, porque a inclusão começa na matrícula. É verdade. Nesse processo. Essa inspetora sabe. Existem práticas ou projetos educacionais no Brasil que você destacaria como exemplo positivo? De inclusão? Então, assim, projetos no Brasil, né, eu não vejo assim ainda, né? A gente tem as APAES que fizeram durante muitos anos um trabalho com essas crianças que não tinham nem acesso à escola, né? E muito bom porque tem médicos, né? Tem terapia, tem uma série de coisas ali. Eles atenderam essas crianças, né? E hoje, assim, parece até que está diminuindo, né? Mas eu acho que é um espaço acho que ele não compete com a escola, né? Acho que poderia continuar tem investimentos para crescer, não para diminuir, né? Mas assim, eu acho um trabalho interessante
que eu acompanho nos Estados Unidos, que é um trabalho diferente, né? Que eles têm uma fazenda. E nessa fazenda pode entrar crianças, mas tem muitos adolescentes e jovens também. Eles podem passar o dia lá, ou eles podem passar um período, só horário de escola, ou eles podem até morar lá. Só que eles não é um depósito de pessoas, né? Lá eles aprendem sobre ofícios. Eles aprendem, lá tem, como é uma fazenda, tem horta, né? Tem carpintaria, tem animais, né? Então eles aprendem a fazer várias coisas, eles aprendem, tem oficinas práticas, né? Para se eles depois quiserem trabalhar numa empresa, né? Tem workshops, então eles preparam para a vida, não para eles ficarem eternamente ali dentro, né? Mas para eles aprenderem ofícios, né? Eles fazem cursos profissionalizantes para depois eles irem para o mercado de trabalho. Então, assim, eu acho assim, fenomenal porque o trabalho você trabalha deles. a execução. A ideia é boa para trazer para o Brasil. A execução em si, né? Você não está falando ali de um nível de suporte 1, 2, né? Você está falando de um nível 2. Uma criança típica, né? Também estuda lá. Tem escola regular lá dentro, né? Então, você escolhe o que você quer para o seu filho. Eu quero que ele venha só para a escola. Aí tem misturado, né? Mas eles, como é um espaço muito amplo, tem uma fazenda. Isso tem em vários lugares do mundo. Tem na Europa também. Ai, que legal. Né? É super bacana. Tá. Então, Eu tinha entendido antes que era um lugar específico, não é? Um uma lugar de escola. integração, perfeito. É um lugar de integração onde tem uma escola, qualquer pessoa pode estudar, mas para os alunos com deficiência, com mais comprometimento, você pode fazer oficinas, cursos lá dentro. Entendeu? Você pode fazer várias coisas. E tem, assim, essa integração com os animais. Então, é terapêutico, né? É muito terapêutico. Mesmo que não fosse terapia, era terapêutico, né? Você lidar com horta, lidar com animais. Tem muitas oficinas. Né? Então, é muito interessante. E dali, eles encaminham para as empresas também fazer esse encaminhamento. Né? Porque, às vezes, um autista, por exemplo, chega na idade adulta e não sabe o que vai fazer. Né? Ele não seguiu a faculdade. Tem outra coisa interessante que as faculdades têm lá que eu acho importante, né? Para a gente, quem sabe, chegar nesse nível aqui também. Os alunos autistas quando vão para as faculdades lá, os campos, a gente vê nos filmes, né? São gigantes os campos, né? E eles ficam perdidos. E até na escola é assim também. Eles não ficam na mesma sala de aula. Vai mudar de disciplina, eles mudam de sala. E mudam os grupos também. Você não fica com a sua turma o tempo todo. Então, para um autista, é muito mais complicado, né? Que ele tem aquela coisa ritualística, não gosta de mudança, muitas vezes, né? Então, na faculdade é mais complicado ainda, que é um mundo. Então, os alunos na faculdade que queiram ser monitores de autistas, eles recebem para isso. Né? E, normalmente, o jovem na faculdade ele precisa trabalhar para ajudar a pagar, porque é muito caro. Por mais que os pais tenham guardado dinheiro para isso, normalmente eles trabalham. Então, eles podem ser monitores. Então, ele vai lá, faz a agenda do amigo, né? Ele vira um monitor. Faz a agenda, ajuda ele a se situar no campus, as tarefas, e ele ganha para isso. Né? Então, assim, é fenomenal. Uma boa ideia para trazer para o Brasil também, né? Essa questão da monitoria. Você ganha para ser um monitor e ajudar esse aluno a se organizar. Porque, às vezes, até o típico fica perdido com tanta coisa, né? Então, é muito interessante. Você falando assim dessas oficinas, né? Está oportunizando várias diferentes ofícios, no caso, né? Sim. Eu lembro eu sou jovem, tá, gente? Eu lembro quando eu estava estudando, tinha assim, tinha técnicas agrícolas, tinha, né? Você tinha educação para o lar. Educação para o lar, você podia cozinhar. Então, você escolhia, né? Onde você gostaria de estar aprendendo. Isso também seria uma possibilidade? Até a patologia, na minha época, você aprendia para o laboratório.
laboratório, né? Poderia ser seu primeiro emprego. Você acha que isso seria interessante Muito. trazer, retomar isso? Porque, assim, eu penso numa classe regular, né? Todos os alunos típicos com os atípicos, aquela pessoa com necessidade especial... eu cismo com isso, né? Pessoa com deficiência, ela pode querer cozinhar, aprender a Sim. cozinhar. De repente, não é a dela aquilo, mas vai para música, né? Vai para Sim. arte musical. Então, assim, isso é uma oportunidade para incluir também, não é? Com Ou não? certeza. Tem aquela série, não sei se você já viu, Parenthood, que ele fala e tem uma escola de inclusão, né? Aham. Própria com esse... Que, assim, tem com várias essas vertentes. funções. Porque aí. ela falando, Então, eu lembrei disso. Falei, nossa, olha, era inclusivo aquilo. Sim, Porque, de repente, eu não muito. tenho nada a ver com a cozinha, mas eu gosto da carpintaria, né? é. Então, isso é inclusão. Era né? inclusivo, era respeitoso, Sim. porque cada um ia para o lado onde ele achava que tinha habilidade. Então, você não era obrigado, eu não era obrigada a estar em técnicas agrícolas se eu não quisesse. Sim. Entendeu? E E talvez... isso era rede pública, desculpa. Então, Era rede pública. Rede pública Rede estadual. pública, Olha aí, é. governantes, né? Isso já existiu Estadual um dia. e Pode municipal. retomar, No né? município também tinha Talvez isso. você nunca ia descobrir que você teria talento para uma determinada Não é? coisa, porque você nunca teve acesso. Possibilidade, né? De Né? ter esse Você vê acesso. assim, muita gente começou a cantar na igreja, né? Isso. Porque não teve outro espaço para cantar. Exatamente. Né? Então, Se quantas tivesse na crianças estão na escola, escola, se ela tivesse um espaço ali para aprender instrumento, né? Para estar ali cantando, poderia ser um grande talento do futuro. Mas ela passa anos sem ter aquele contato, né? E a gente sabe quando a criança tem um dom, talento, na hora que pega, né? O que eu vou ficar lá, sei lá, 2 anos para aprender, ela aprende um mês. As escolas lá de fora têm muito isso, né? Esses grupos, assim, essas salas temáticas, né? Sim. Isso é bem interessante trazer para cá, né? Para o nosso país, porque isso eu acho que facilitaria muito o Demais. aprendizado. Né? Trabalhar por projetos, né? É maravilhoso, eu muito. acho. Eu vou te perguntar quais são os maiores desafios enfrentados pelos neurodivergentes, né, em relação ao mercado de trabalho. Como é que eu, patrão, posso fazer para contratar uma pessoa com deficiência? Primeiro chama o C3Decast, né? Contrata uma palestra. Verdade. Primeiro vem aprender conosco. E agora a Catiana vai dar dica. É porque eu ia falar isso. Eu acho que o problema, né, não está na pessoa com deficiência. O problema está ali na empresa. Porque o que se faz normalmente? Eu vou abrir uma vaga. Aí eu quero que tenha uma pessoa com deficiência porque sou obrigada a cumprir uma cota, né? Senão eu vou pagar lá uma multa. Aí eu olho lá e tem que contratar 10 deficientes, né? De acordo com o número de funcionários, tem uma conta lá. Aí eu sou obrigada a contratar. Então, você faz aquilo como obrigação. Você não vê como responsabilidade social. Você não vê como o seu dever na sociedade, né? Como pessoa, como empresa, né? Esse CEO, esse gestor, né? Não vê como uma responsabilidade dele. Não só para a sociedade, para o próprio clima organizacional, né? Aprender a conviver com as diferenças, né? Ajudar um ao outro. Então, isso faz diferença, né? Dentro da empresa. E o que normalmente acontece? Você abre uma vaga e você fica procurando uma pessoa para se encaixar naquela vaga. Né? E aí se esbarra com um monte de coisas, né? Por exemplo, aqui no livro O Mapa do Sucesso, quando me convidaram... Gente, né? ela é a coautora desse livro aqui, olha. Aliás, destes livros aqui, né? Cassiana tá mandando. Vai lá, esse aqui é o livro. Então, no Mapa do Sucesso, me convidaram para falar sobre a inclusão nas empresas, né? Como parte do sucesso, né? Dessa empresa. E... aí eu cito o caso do Rodrigo, eu posso falar, porque eu pedi autorização, né, para falar dele no livro. Eu atendi o Rodrigo há muitos anos atrás, ele tinha 25 anos, e ele tem deficiência intelectual. Né? Eu atendi por acaso, porque eu trabalhava no Senai, e a mãe dele levou ele lá para fazer algum curso. Né? E ela conversando muito comigo e tal, eu falei para ela que eu ia colocar ele na fila, porque a gente, tempos e tempos, abriam turmas, e as próprias empresas pediam que tivesse pessoas com deficiência para elas aproveitarem depois. Eles faziam um curso, depois as empresas aproveitariam esses alunos lá no trabalho. E aí eu fui escrever ela, então a gente acabou conversando e tal.
Aí ela me perguntou algumas coisas, eu acabei falando, aí ela falou assim, eu estou procurando, eu falei que era psicopedagoga, ela falou, você não atende e tal. Eu falei, tudo bem, posso atender. E comecei a atender ele. E aí fui fazendo anamnese, conhecendo. Ele sempre participava de processos seletivos normais. E aí, né, a pessoa ia conversando, ia vendo que ele era um pouquinho mais bobinho, ingênuo, né, tinha alguma coisa diferente, uma limitação. Aí nunca ele era contratado, ele já estava com 25 anos sem nunca ter trabalhado. E aí ele não aceitava quando você dizia, você tem que concorrer numa vaga para PCD, ele não aceitava. Aí a mãe conversou muito comigo, pediu para eu ajudar, então eu fui conversando com ele, trabalhando com ele na clínica e tal, até que ele aceitou. E aí, como eu estava no Senai e sempre tinha processos seletivos, eu ia colocando ele. E eu percebi assim, quando ele passava pelo RH, o RH aprovava ele, só que ele tinha que passar pelo médico. Aí, o que acontecia? E lá a gente atendia as indústrias, né, ali de Itaguaí, Campo Grande, Santa Cruz. Indústrias, aí é grau de periculosidade 4, 5. Aí o médico olhava o laudo. Deficiência intelectual não pode, porque aqui, grau de periculosidade alta, de repente está com uma sirene, tem que correr, tem que fugir, ele vai ficar perdido. E aí, assim, não se dava o trabalho de conhecer melhor a pessoa. Olhava o laudo simplesmente reprovado. Né? E eu comecei a ver isso, eu comecei a trabalhar isso com ele, né? E falar como que ele deveria estar se comportando, se colocando, mas ali já tinha um entrave, que talvez esses médicos da época, né? Quem sabe hoje, um pouquinho diferente, talvez esses médicos devessem, né, conhecer, né? E até fiquei pensando depois, se ele tivesse um pitch, tá ali escrito, né, todo o potencial dele, tudo que ele sabe fazer, talvez ele se desse o trabalho de ler, né? Porque só olhar o laudo não define ninguém, né? E aí eu falei, mas não vamos desistir, vai chegar uma hora que as pessoas vão reconhecer o seu valor e você vai conseguir, né? Eu conversando com ele, eu falei, o que você tentou muitas vezes e você não estava conseguindo, mas você insistiu e no final você conseguiu? Ele, namorada pela internet. Que graça. Aí eu ri muito, né? Aí eu falei, como assim? Eu tentei 14 vezes, na 15ª vez eu consegui. Aí, nessa época, ele conheceu essa menina e começou a namorar com ela e tal. E a gente continuou tentando até que ele conseguiu. Ele entrou para a Bayer. Olha. Né? E a mãe, assim, super feliz, porque a Bayer mandava um ônibus, né? O ônibus pegava os funcionários, aí passava na casa dele e pegava ele também. Aí tinha todos os benefícios, né, de uma grande empresa. E ele começou lá como mensageiro, pegava a bicicletinha dele, tinha que entregar carta, que era um mundo lá dentro enorme, né? Nos vários setores. Aí eu falava, toda semana quebra a bicicleta, porque ele era grandão. E aí, aí, por fim, às vezes, quando eu encontrava alguém que trabalhava na Baia, eu falava, você conhece o Rodrigo? Ele, conheço, todo mundo conhecia o Rodrigo, porque ele rodava todos os setores, né? E com a tecnologia, né? Internet, essa coisa de carta foi se acabando, né? Mas ele nunca saiu de lá e foram dando outras funções, ele foi aprendendo, foi se desenvolvendo. O fato é, né? Ano passado, por causa do livro, eu chamei ele, estive com ele, ele casou com essa moça, eles têm a casa própria dele, ele trabalha até hoje na Bahia, tem 16 anos. Gente, que história de sucesso, né? História de sucesso, né? E ela é funcionária lá da prefeitura, ele trabalha na Bahia, eles têm a vida dele, né? E assim, vale a pena, né? Quanta coisa ele já não aprendeu na empresa e a empresa aprendeu útil, com ele. E a empresa aprendeu com ele, né? Então, quando eu falo assim, a empresa que quer crescer, né, e ser produtiva, porque às vezes eu quero ser produtiva, então uma pessoa com deficiência vai me dar trabalho, não vai me dar a resposta que eu preciso, né? Não vai produzir igual, vou fazer isso porque tem que cumprir a cota. Não, se você colocar a pessoa certa no lugar certo, ela vai produzir muito mais, talvez, do que outro, né? Mas para isso, você precisa... eu tenho tantas vagas, eu tenho que conhecer quem são os meus candidatos, né? De vez dele ter que se adequar à minha vaga, né? A minha vaga precisa se adequar a ele. O que eu posso fazer para ele crescer, para ele se desenvolver, para dar um suporte? E às vezes até a pessoa já está lá dentro, mas não tem promoção para ele.
Além dessa contratação, o que as empresas precisam fazer para realmente promover esse ambiente incluso? Então, primeiro é isso, você customizar aquela vaga, né, para que a pessoa esteja ali dando o máximo da sua potencialidade com o suporte que ela precisa, como eu dei o exemplo. Vou para a Alemanha, se eu não tiver um intérprete, se eu não tiver um aplicativo, eu não vou me comunicar. Então, da mesma forma, essa pessoa vai estar na empresa, né, e o que ela precisa para se desenvolver bem? Qual o suporte que essa empresa pode dar? Então, estando lá dentro, né, ele já está incluído, mas será que ele tem oportunidade lá dentro? Aí surge uma vaga de uma chefia, um gestor, uma promoção. Não vamos botar fulano não, porque tem que viajar. Né? Ele é um cadeirante, como é que vai ser? Você perguntou para ele? Né? Pergunta, né? Você perguntou para ele se ele tem possibilidade, se ele quer, o que a empresa pode fazer, né, dar para ele de suporte para que ele desenvolva isso, para que ele consiga viajar, para ele consiga fazer certas coisas. Às vezes é uma pequena coisa, né? Às vezes é um software no computador, né? Às vezes é uma rampa, às vezes é um motorista, e ele ali vai entregar muito mais, talvez, do que uma outra pessoa, né? E você deixou de dar oportunidade porque você não soube dar o suporte que a pessoa precisa. Eu já falei aqui, né? Só queria complementar uma fala dela, anterior até a sua pergunta, que estava falando que teria que saber onde é que a pessoa se encaixa, né? A empresa que tem que ver. E eu poderia ainda dizer mais, eu acho que isso é com típicos e atípicos, né? Sim, porque com cada certeza. pessoa tem uma aptidão. Então, o RH sabe muito bem disso, né? Tem pessoas que vai desenvolver um excelente, né? Vai ter excelência, né? Em um determinado papel, departamento, e em outro não. Né? Então, assim, mesma coisa com os atípicos, né? Se você tem esse pitch, como você falou, né? E citou aí no começo, né? Que são as potencialidades daquela pessoa, daquele indivíduo, esse RH vai ler aquilo, bom, ele se encaixa nessa função, né? E facilitaria muito o trabalho, né? E a gente entende que a empresa talvez não saiba fazer isso, né? Algo novo. Por isso precisa de assessoria assim, especializada. Né? Você não vai ter tudo dentro de uma empresa. Vou contratar X pessoas que entendam disso para me ajudar a implementar essa política aqui dentro. Né? É muito mais complicado, mas diversas vezes a empresa não contrata assessoria para tantas coisas. Por que né? não? Capacitação para os próprios funcionários e ter assessoria de pessoas que entendem realmente disso. Com Faz certeza. a diferença. E o gancho, vida, né? Porque a gente não sabe muito bem, a gente chama alguém que sabe mais que a gente. Chama os universitários. E é um investimento que vai produzir muito resultado lá na frente. E a dica que eu ia dar dentro do que você falou, eu já falei várias vezes aqui no podcast, o empresário que for esperto, pegar o autista no hiperfoco dele para trabalhar na sua empresa, ele vai produzir muito mais do que eu e você. Sim. Então, ele precisa fazer essa pesquisa para colocar esse autista no lugar certo. Né? Se é para empilhar, ele vai empilhar muito mais rápido do que eu e com muito mais alinhamento do que eu. A gente tem um exemplo, né? Um aluno que foi trabalhar na farmácia, né? A farmácia está famosa no bairro. No bairro, no Rio, né? No Rio, né? Por causa desse aluno. E, normalmente, os autistas tem aquela questão do ritual, tem que ser do mesmo jeito, né? Então, eles são ótimos para organizar prateleira, por exemplo. Quando uma pessoa não tem paciência, né? Você está trabalhando, de novo, bagunçar essa prateleira. Vai ter que organizar. Ele não, ele imediatamente. Né? E é interessante também, os autistas são detalhistas. Né? A gente fala, essa questão do grau de periculosidade e tal. E por que às vezes existe acidentes numa empresa, numa indústria? Porque você tem que seguir um protocolo à risca. E, às vezes, a pessoa não segue os protocolos à risca e acontece o acidente. De repente, se fosse o autista ali, ele ia seguir tão à risca, né, que ele ia diminuir muito a chance do acidente acontecer, né? Os empresários têm que estar um passo à frente, né? Tem que ver lá na frente, né? Pegando esse hiperfoco aí, utilizando na sua empresa, né? Sim. É bom para todos. E que Brasil, inclusive, você sonha ver nos próximos 10, 20 anos, Cassiane? Nossa, tanta coisa pela frente, né? Muito.
né? Então, o meu sonho é a gente nem tocar nesse assunto, né? De ser tão natural, que já está tão internalizada na vida de todo mundo, na sociedade, que você não fica pensando, a pessoa tem com deficiência. Você fala, tô pensando na pessoa, né? Tô pensando na Cicleia, né? Tô pensando na Maria. E não você pensar nas questões da deficiência dela, né? De você ter a saúde fazendo o papel dela, né? Com médicos. Até a gente que às vezes tem plano de saúde, para você conseguir um neurologista. Difícil. Que Nossa. dificuldade, né? Para você marcar. Imagina uma pessoa que depende do SUS, né? São coisas urgentes. As crianças precisam desse acompanhamento, não tem. Né? Então, terapias, né? Terapeutas ocupacionais, porque o terapeuta ocupacional, ele vai ensinar a criança a lidar com a vida, né? As coisas da vida diária, no banheiro, coisas básicas, né? E você não consegue. São tantas coisas que estão começando na saúde, educação, a sociedade, as barreiras arquitetônicas, né? As barreiras atitudinais, que tudo isso seja vencido para que a gente tenha uma sociedade igualitária, que todos cresçam, todos se desenvolvam, né? Um precisa do outro, um depende do outro, todo mundo precisa de ajuda. E se todo mundo pensar, né, o que eu posso fazer para melhorar a vida do outro, né, todos sairiam beneficiados, né? Show. Com certeza, Muito bom, muito bom. E se você pudesse deixar uma mensagem para quem está te ouvindo e quer começar a agir a favor da inclusão, o que você falaria? Eu acho assim, gente, como vocês falaram aqui, tem que estudar para sempre, né? Não tem jeito. Eu acho que tudo que a gente faz, né? Imagina um médico que se formou há 30 anos atrás, se ele estudou lá atrás e hoje em dia ele não estudar, como é que vai ser? Né? Então, tudo que a gente faz, a gente tem que procurar fazer bem feito, se esmerar e estudar cada vez mais. E a gente entender que cada um de nós temos um propósito. Né? A gente fala assim, eu quero fazer sucesso, né? Ser 3Dcast, eu quero ter milhões de seguidores, né? Não só seguidores, tem um pessoal que tem um monte de seguidor é pobre, né? Brincadeira, mas assim, às vezes a pessoa tem milhões na conta bancária, milhões de seguidores, mas ela não está feliz, às vezes tenta até dar cabo da vida, né? Porque ela não sabe qual é o propósito dela. Então, a gente se autoconhecer, se descobrir, né? Qual é o meu papel aqui, o que eu posso fazer para cumprir o propósito. Eu creio que cada um tem um chamado, um propósito de Deus, e às vezes a gente acha que sucesso são mega números, mas né, eu sempre dou o exemplo, eu sou metodista, né? E Susana Wesley, ela teve vários filhos e ela educou os filhos, embora ela fez uma coisa assim comum para aquele tempo. Né? Você tinha um monte de filho, você juntava tudo, o filho mais velho ajuda o filho mais novo, né? Era assim. Mas ela pegava um de cada vez, individualmente, né? Que é o que a gente fala na inclusão. Vamos olhar para os nossos alunos individualmente. Né? Então, ela pegava um filho de cada vez, ela tirava 1 hora para cada filho, dividia a semana dela, e ela via a necessidade individual de cada filho, embora ela tivesse, não lembro quantos, 17, 14, né? Muitos, e ela ia ali individualmente. Então, aparentemente, ela não fez uma grande coisa, mas ela criou filhos que revolucionou, né? A John Wesley revolucionou a Inglaterra, né? Então, às vezes, o que a gente faz, de repente, você está aqui no C3Dcast, uma pessoa que está escutando, né? Escutou uma palavra sua, minha, né? De um outro podcast que teve uma palavra, aquilo fez uma virada de chave na vida dela, né? E ela causou uma revolução lá onde ela mora. Lindo esse exemplo, né? De ter 1 hora com o seu filho, né? Exclusiva, 1 hora. Muito legal isso, né? Para as mães, pais, né? Sim, aquilo que eu falei, tu cria igual. Não cria igual. Cada um tem uma personalidade, cada um tem uma necessidade. Então, vamos olhar individualmente, né? Para cada um. Então, naquilo que Deus nos chamou, a gente procurar fazer da melhor forma possível, cumprir esse propósito. Eu acho que o sucesso vem da gente cumprir o nosso propósito. Porque quando a gente cumpre o nosso propósito, isso nos dá contentamento. Traz um contentamento
interior, né? Que Preenche a alma. preenche, que o dinheiro não pode pagar, né? E aquilo que você faz bem, eu acredito, né? Que isso vai se reverter em coisas boas, em sustento também, em tudo. Você vai crescer em todas as áreas. Então, se você cumpre o propósito, você deixa um legado, né? E deixar um legado é você deixar a marca na vida de alguém. Quando você deixa deixa a sua marca, né? Aquilo vai reverberar. E talvez reverbere por gerações, né? Talvez não apareça seu nome estampado na testa, né? Mas aquilo que você plantou vai dar frutos ali dentro e aquilo se expande. Aquilo se expande, né? Você não sabe até onde a sua marca vai, mas se você cumprir o propósito, você deixou um legado. E esse legado passa pela vida do outro. Você vai beneficiar e vai abençoar outras pessoas. Que lindo! Que lindo! E Muito! peraí que eu quero que ela me fale Não, onde eu encontro. eu ia pegar o livro Onde pra... é que eu encontro esse livro aqui, olha, Autismo, Integração e Diversidade. Onde é que o nosso ouvinte pode adquirir esse livro? Então, tá nas maiores livrarias do Brasil, tem, né? Na própria página da Literary Books, mas eu tenho também. Então a gente pode colocar... Pode pegar meu telefone. Deixa então o seu contato. Não, Instagram não sei. Você é Cassiana Arruda Ferreira, você é Cassiana Ferreira, socorro. Enquanto ela tá pegando ali, gente, que ela tem vários. E esse livro aqui, esse é o mais novo, gente, é o Mapa do Sucesso Empresarial. Também com Cassiana Arruda Ferreira. Cassiana Arruda Ferreira, tudo junto. Isso, pode chamar lá no Instagram, que é mais fácil de achar, né? E esse também eu posso pedir a você? Sim, eu tenho os livros, mas se a pessoa quiser também pegar Vai pela na internet, tem nas livrarias, recebe em casa. Então, Cassiana... Mas eu posso mandar para sua casa. Já autografado. Cassiana Arruda Ferreira. Cassiana Arruda Ferreira, lá no Instagram, gente. Ai, Procura gente. lá. A minha perguntinha era uma pergunta para você. O que uma mãe de autista pode esperar neste livro? Então, esse livro, como ele tem vários autores, cada um está falando aí da sua experiência. No meu caso, como esse título era sobre a integração e diversidade, eles queriam que nós falássemos coisas assim, um pouquinho fora do comum, né? Do que a gente fala no dia a dia. E aí eu falei sobre a inclusão na igreja, né? Na igreja, leia-se espaços religiosos, né? Diversos. Porque às vezes, assim, na hora que chega uma criança típica, os pais deixam de frequentar porque acham que vão atrapalhar, porque não sabem o que fazer, e diversas, sabe, não tem rede de apoio. Então, aí tem um pouquinho de dica tanto para o espaço religioso quanto para os pais, como fazer essa integração. Tem dicas práticas. Eu sempre tento trazer para a prática, né? Para não ficar só emocionado, que emoção não resolve. Isso aí. Então tá aí, ó, a dica. Podemos brincar, gente? Vamos brincar? Topa uma brincadeira? Sim. Então vamos lá, nosso Sede Pong. Vamos lá, uma palavra, meu Deus, Cassiana. isso é difícil. Você é boa nisso? Eu não sou boa, não. Mas vamos lá, um desafio então, hein? Uma palavra. Socorro, Jesus, me ajuda. Essa é a sua palavra? É uma frase. Não, eu acho que uma palavra que eu falei aqui, que eu acho que é importante, é propósito. Isso é lindo, isso mesmo. E aí, quem vai perguntar? Um livro? Um livro, Autismo, Integração e Diversidade. Isso aí. Algo inesquecível. Algo inesquecível. Tem muitas coisas, né? Mas, assim, como eu citei o Rodrigo no livro, eu tive alguns clientes, né, pacientes, mas o Rodrigo foi inesquecível, porque a vida dele, né, o sucesso dele... fez eu ver que vale a pena. Achei que você ia dizer algo inesquecível. Estou sendo agora elevada à categoria de vó. Isso aí é o melhor acontecimento do ano. Cassiana, uma saudade. Saudade? Eu tenho saudade dos meus filhos pequenos, mas agora eu vou matar com o netinho. Uma referência, Cassiane. Uma referência para mim no Brasil hoje é Luciano Lacerda, Paulo Oliveira Lesco,
Gosto muito. E um sonho? Um sonho, eu sonho em ver a inclusão acontecendo. A gente não falar mais disso, vamos falar de outra coisa. Falar de desenvolvimento, Isso aí. de Perfeito. progresso. E sua mensagem final para os nossos ouvintes? Eu acho que eu já dei a mensagem, né? Ai, meu Deus. Mas é isso, né? Se conheça o seu propósito, né? E viva por ele, porque é isso que vai trazer contentamento, né? E as outras coisas, você colocar Deus em primeiro lugar, né? Entender aquilo que ele tem para você, as outras coisas vão acontecer naturalmente. E desistir? Nunca! Aê! Tem mimo, tem mimo. Temos muitos mimos! Vamos! Aqui. Que linda! Amei! Temos vários mimos para Cassiane. Vou querer Vou botar voltar, hein? Vou botar Deixa aqui no meio. por causa- Ai, que lindo! Maravilhoso. Olha, gente, não sei o que é, não. Eu acho que Agora ela é o quê? Agora você é C3D Cash. Quando tomar um cafezinho, vai lembrar da gente. Cassiana, Tem aí uma canetinha Tem para caneta você pra você autografar assinar. os livros que você vai vender. Aí, do C3D Cash. Olha, gente, muito chique. E aí, tá gostando? Nada. Olha, então não deixa de compartilhar no seu grupo de WhatsApp, não, curte, hein? compartilha, isso mesmo. Envia para os amigos e não esquece, entrou no YouTube, vai lá C3D Cash Oficial. Se inscreva no canal, gente. É isso, obrigada, Beijo, Cassiana. obrigada. Joinha. Joinha, coraçãozinho, recadinho, a gente Amei ama. estar com vocês. Obrigada, beijo, tchau, Tchau, até a próxima. Senhor Deus amado, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua presença no nosso meio, Senhor. Te agradecer, ó Deus, por essa convivência, essa comunhão, Deus, porque o Senhor não une pessoas, o Senhor une propósitos, ó Pai. E nós estamos aqui hoje com um propósito, ó Deus, que o Senhor possa nos usar, Deus, poderosamente, ó Deus, para tocar na vida das pessoas, Senhor, impactar, inspirar, ó Deus, para que cada um de nós possamos ser pessoas melhores, Senhor, alinhadas contigo, Senhor, com a sua vontade, com o seu reino, Senhor, e possamos abençoar outras pessoas, ó Deus, em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo possa dirigir tudo que iremos fazer nessa tarde, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém. Bora, gente. Maravilha? Maravilha? Bora, força.
Você que nos acompanha 8 de novembro. Na Barra da Tijuca, algo que você nunca viu. Teremos uma imersão falando sobre inclusão. Você que é empresário, Que está perdendo clientes porque não sabe incluir. Você que é pastor, padre, líder religioso, que não sabe receber uma família típica. Vem com a gente, dia 8 de novembro, na Barra da Tijuca. te esperamos. Isso aí, vem! C3 Becast, vem!